Irmão, nesse momento a gente vai passar direto a mensagem. No final a gente faz o ofertório, para não perder esse clima que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Às vezes a gente se encontra em situações que parecem não ter jeito. Às vezes nos encontramos em situações que parecem não ter solução. Não é isso? Você não passou por isso? Eu já passei muitas vezes e passo também. Há momentos que Deus deixa a gente passar para que a gente possa fortalecer a nossa fé nele. Algumas vezes Ele vai fazer o sobrenatural, outras vezes Ele vai nos fortalecer sobrenaturalmente para que a gente possa fazer o natural. Muitas vezes Deus age através de nós, e a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, ou seja, Deus opera junto conosco ou através da nossa atitude. Algumas vezes a ação de Deus na nossa vida acontece com a manifestação sobrenatural do seu poder, e a Bíblia diz que o seu poder que em nós opera. Então, diante de tantas situações que nós já vimos Deus agir na nossa vida e até na vida de outros, de tantas situações, nem se percebeu com os ouvidos um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Se Deus trabalha para o bem, a gente esquece disso. Infelizmente, aqueles que caminham com Deus, talvez por se acostumarem com o mover de Deus na vida dos outros, quando é na sua vida, esquecem que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e é o Deus de sempre. Deus não muda. Quem muda somos nós. Quem oscila é o nosso coração, são os nossos sentimentos, é a nossa certeza. Mas Deus quer que a gente confie nele. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia para a gente refletir junto, no texto de João, capítulo 6. Nós vamos ler de 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. João 6, de 1 em diante. Depois destas coisas, Galileia, que é o mar de seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava por fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Ou o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, o que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós.
Abre o nosso coração e faz com que a Tua palavra encontre lá no fundo do nosso coração lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria pedir um favor antes de continuar. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus estava com os discípulos, ensinando, e nessa ocasião, diz a Bíblia, que ele curou uma grande quantidade de enfermos, todos que vieram a ele. Ele curou todo mundo. Ou seja, os discípulos estavam vivendo um ambiente de milagres, um ambiente de sobrenatural, um ambiente de manifestação do poder de Deus. É o que os discípulos estavam vivendo. Mas aquilo parece que não mexeu tanto com eles, a ponto de dar a visão certa de quem é Jesus. Nós vemos aqui que a multidão também estava impactada com tudo que aconteceu. E a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus. Ele acabou as curas e saiu, subiu o monte, e a multidão foi atrás de Jesus. Já estava distante, e eles foram atrás entusiasmados por conta dos milagres que viram. E diz a Bíblia que a multidão foi por causa dos milagres que viram. O que chamou a atenção da multidão foi a manifestação sobrenatural e os milagres que aconteceram. Isso chama a atenção mesmo. E eles foram atrás de Jesus, e tinha bastante gente. E já era tarde, que os discípulos perguntaram: Senhor, não é melhor despedir para que eles possam comprar comida? Já está tarde, eles não vão ter onde comprar comida. No texto de João diz que Jesus perguntou: como que nós vamos alimentar esse povo? Só que Jesus perguntou isso para Filipe, para provar o coração de Filipe, só para que Filipe pudesse responder, porque Jesus já tinha em mente, já tinha planejado o que ele ia fazer. Mas Filipe fala: olha, Senhor, tem tanta gente, e o que é isso que nós temos? Temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Ou seja, de que adianta o que nós temos para uma necessidade tão grande? Do que adianta esse pouquinho para uma fome tão grande, para um número tão grande? E ali começa uma passagem dessa história de Jesus pela terra que nos serve de muitas lições. Muitas lições. Irmãos, nós também, parecido com os discípulos, nós nos acostumamos, parece, a ver as coisas que Jesus fez, mas parece que não é para a gente. É só aparecer um problemão que você vê pessoas que caminham com Jesus, que cantam, que cultuam, entrarem em verdadeira preocupação, porque parece que tudo que Jesus fez e ensinou não é para ele. Então, irmãos, vamos lá. E aí Jesus ensina algumas coisas para a gente. Onde eu quero chegar com isso? Nós estamos acostumados a falar e a cantar de quem Deus é e dos milagres que Ele faz, mas Deus quer que nós participemos de toda a sua manifestação e de toda a ação de Deus em favor da humanidade. Deus conta com um grupo, e esse grupo hoje é o grupo dos salvos por Jesus, é o grupo daqueles que dizem que creem em Jesus, é o grupo dos que estudam a palavra de Deus, é o grupo dos que se são a sua manifestação no mundo. Só que, assim como os discípulos que estavam com Jesus tinham acesso à sua palavra e à sua manifestação, na hora que acabaram-se os milagres, Jesus vai para o lugar, tem toda a multidão, e agora Jesus não está falando em curar enfermo, Jesus não está falando em curar cego, em expulsar demônio, Jesus está dizendo de uma coisa
tão aparentemente mais simples, uma coisa do cotidiano. Hoje muita gente pensa em Deus como um grande Deus, e esse grande Deus só serve para fazer grandes manifestações sobrenaturais. E se essas manifestações naturais não acontecerem, a fé abala, e nos dirigindo para que nós possamos resolver. Algumas lições que nós tiramos do meio de uma crise cotidiana, vamos dizer, de uma crise com situações do dia a dia. É uma crise sobre onde que eles vão comprar pão. É uma crise sobre vai comer o quê? E aí Jesus mostra para nós uma coisa. Ele pergunta para Filipe. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Irmãos, sempre faça essa pergunta: o que eu posso fazer para que essa situação melhore? Muitos milagres estão na tua mão, muitas mudanças estão na tua atitude, estão na tua postura, e Deus quer contar com você. Jesus pergunta para Filipe, ele não fala assim: manda o pessoal sentar, haja pão, não. Que tem que ser feito. Filipe, aonde que nós vamos comprar pão? Ele não está falando de milagre, ele está falando de comprar pão. Quantos problemas estão na nossa vida que cabem a nós termos aquilo que está ao nosso alcance, e a gente passa por nós. Quantas situações de saúde estão se agravando porque você não quer ir ao hospital, passar por uma consulta médica, fazer os exames e quem sabe um tratamento ou tomar algum remédio para curar aquele problema. Mas não, Deus vai me curar, vai fazer. E Deus está perguntando: qual o médico que você tem acesso, que você pode ir? Porque Deus vai te curar, Deus vai agir, mas usando os meios que estão à sua disposição. Ele pergunta: Filipe, o que você faria? Filipe, o que está na tua mão? E aí a gente vê que um outro aparece em cena. E agora André, o irmão do Filipe, ele toma a iniciativa e fala: Senhor, eu entendi que o Senhor conta com a gente, mas o que eu posso fazer é tão pouquinho. Achei esse menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Verdade. Mas com Noé, Deus tinha um projeto, fazer uma arca para salvar todos os animais e para salvar a raça humana, a família de Noé. Mas Deus não fez um milagre que aparecesse uma arca. Noé ficou 100 anos construindo, preparando madeira, pregando madeira, preparando madeira, carregando madeira, pregando madeira. Deu trabalho. Houve um processo no qual Deus operou junto com Noé. Noé cooperou com Deus. Se Noé não assume a sua posição, Deus não faz o que tem que ser feito. Você vê na Bíblia: e dize a esse povo. Isaías, tem que ser levado uma mensagem para esse povo: a quem enviarei? Com quem eu posso contar? Isaías falou: sou eu, conta comigo, Senhor. Eu estou disposto a fazer o que me cabe para que a tua bênção se manifeste, para que o conta comigo, Senhor. Quando o gigante filisteu estava afrontando o povo de Deus, Deus não mandou um raio e matou o gigante. Deus levantou um menino que tinha intimidade com Deus, que tinha relacionamento com Deus, Davi, e ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou matar esse gigante. E quando o gigante vê Davi e afronta Davi, Davi responde: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste. E te ferirei e e entregarei os cadáveres dos filisteus para as aves do céu e para as bestas feras do campo. E em todas as nações se saberá que há Deus em Israel. Gigante, eu vou te matar, para que todas as nações saibam que existe um Deus vivo em Israel. É essa linguagem que se entende hoje, é nessa linguagem que as nações saberão em Israel. Então, meu irmão,
as nações. E como Deus o fez? Usando um menino que decide assumir o seu lugar e fazer o que está na sua mão. Você entende isso? O sobrenatural de Deus se manifesta quando o ser humano se põe à disposição de Deus, muitas vezes para fazer o que é natural, o que é simples até. Jonas tinha que pregar na cidade de Nínive. Jonas não queria aceitar essa ordem do Senhor. Ele tentou fugir do Senhor. Ele desceu de Jerusalém para Jope, de Jope para o porto, do porto para o navio, do navio para o porão do navio. Teve uma tempestade, jogaram ele no mar e uma baleia o engoliu, ele foi para o fundo do mar. Ele se arrepende, a baleia vomita Jonas na praia e ele volta para Nínive. Só que ele estava com uma má vontade muito grande. Então ele anda cerca de 1 quilômetro, falando, só que o Espírito de Deus quebrantou aquele povo. A manifestação de Deus foi completa, o povo se arrependeu, o povo reconheceu o Senhor, pediu perdão e se converteu. Porque um profeta estava de má vontade, depois de tanta dificuldade, entendeu e andou 1 quilômetro falando. Coisa simples, andar 1 quilômetro falando. Deus muitas vezes vai manifestar o seu poder através de atitudes simples de pessoas que creem. E aí André fala assim: Senhor, temos aqui desse menino, ele trouxe um sanduíche, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? André pelo menos se posiciona e fala assim: eu estou aqui, eu não consigo ver como fazer, eu quero até, eu me posiciono, está aqui o que nós temos, mas eu não consigo enxergar ainda. O nosso problema é que às vezes a gente quer enxergar tudo que Deus vai fazer, e nós não temos que enxergar o que Deus vai fazer, nós temos que enxergar o Deus que faz. O que nós precisamos enxergar para mudar a nossa vida é conosco. Não interessa o que ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quiser, e vai ser bom. Mas se é ele, a gente tranquiliza. Quem você segue? A quem você serve? Os discípulos seguiam a Jesus, eles queriam servir a Jesus, mas na hora da crise, eles esqueceram, parece, quem é Jesus. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o Deus em forma de homem, que veio para salvar, perdoar pecado, transformar a vida, e tinha todo o poder, e eles estavam vendo, só que eles separaram milagres de vida, quando a vida é o maior de todos os milagres, e aquilo que Deus colocou na tua mão é o suficiente. O que é isso? Isso é o suficiente para que Deus se manifeste. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos acuados e pensando, eu só tenho isso. Quantas vezes no gabinete eu escuto gente falando, pastor, mas o problema é tão grande e eu só consigo fazer isso. Isso é o suficiente nas mãos de Deus, para que Ele opere através disso que você tem, porque aquilo que você não tem, Deus se manifesta e supre, mas aquilo que você tem pode ser a ferramenta para a bênção acontecer. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, e era um velho de 80 anos, não era um menininho, já era um senhor de 80 anos, e Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, e ele fala, Senhor, eu tenho a língua pesada, se eu falar para o faraó, ele vai zombar de mim. Deus pergunta para Moisés, o que você tem na tua mão? Ele falou, uma vara de pastor. Deus manda jogar a vara no chão, ela se transforma em cobra e corre atrás de Moisés. E tem uma hora que Deus fala, pega pelo rabo, e quando ele pega a cobra, vira novamente a vara. Bota a mão no peito, quando ele tira, está leprosa, bota de novo, está curado. Moisés, eu vou usar o que você tem na tua mão. Meu irmão, Deus colocando na tua mão o que você precisa para que você seja bênção e para que você desfrute da bênção de Deus na tua vida.
seja um recurso material, seja uma situação que Deus te colocou, o que você tem na mão, é isso que Deus vai usar. Ali, Senhor, o que é isso para tão pouco, para tantos? Isso é o que Deus colocou na nossa mão. Deus manifesta o sobrenatural quando a gente coloca à disposição de Deus o que nós temos na nossa mão. Irmãos, eu fico pensando que na nossa igreja nós conseguíamos montar 6 cestas básicas. Quando veio a pandemia, nós chegamos a 36 cestas básicas, 6 vezes mais. Percebe? Porque em sua mão tinha algo que puderam doar. Nós estamos com 30, 6 famílias já não estão precisando. Quer dizer, mais de 6, nós subimos por outras que estão precisando e estamos esse mês na meta de 30 cestas básicas. E Deus está abençoando. Por quê? Deus não fez nenhum milagre na igreja. As famílias, o que você tem na mão? Uma vara. O que é isso para tão pouco? Isso que é pouco na tua mão é o suficiente para que Deus haja. Essa fé que você julga pequena, coloca no Senhor, porque o que você tem é suficiente para que Deus haja e mude a situação, e abençoe vidas, e abençoe você. O que é isso para tão poucos? Num grupo de discípulos que estavam acostumados com tantas coisas grandes, nas coisas mais simples, eles não entenderam que Deus contava com a sua postura, que Deus contava com o seu pouquinho, com aquilo que estava na mão deles. Então, Jesus manda que o povo sente em grupos de 50 no gramado, tinha muita grama. Deus manifesta o sobrenatural quando nós obedecemos a sua ordem. Quando a gente obedece a palavra, a gente começa a organizar as coisas, porque a palavra de Deus, ela traz organização. Quando Deus criou os céus e a terra, e era um caos, a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a organizar: haja luz, se divida a terra seca das águas, e faça-se isso, e Deus vai organizando. A palavra de Deus traz vida e não caos. A palavra de Deus traz. Deus vai agir e mudar a história. Quando vamos aplicar os princípios, aquilo que Jesus nos diz, e isso começa a organizar a nossa vida. Quantas pessoas estão com problema financeiro? E aí não é ação. Aí é você se posicionar, colocar o que você tem diante do Senhor, mas você precisa aplicar princípios da palavra de Deus. A palavra economia, gregas, roikos, que é casa, e nomos, que é lei. Então economia significa leis da casa. Ou seja, a gente precisa começar a organizar as coisas. Quem está muito endividado é que não entende. A gente corta, apertou, a gente corta. Não é essa a lei da casa? Quanta gente está desordenada financeiramente, no que nós somos direcionados? Pega um empréstimo a juros baixos de 1,99% que tem, de 1,30% que tem. Pega o empréstimo, paga à vista essas dívidas que têm juro grande e fica com uma dívida só com juros pequenos. E aí você vai pagar pouquinho por mês e cabe no teu bolso. É uma orientação. Percebe que se organizar as coisas, muitos problemas se resolvem. O ensino da palavra aqui, Jesus fala: manda o povo sentar e separa em grupos de 50. Vamos, de direcionamento para Deus, organiza, vê o que é prioridade, primeiro isso aqui, depois isso, depois aquilo, e começa a fazer acontecer uma coisa. A gente pensa em 20 coisas e não faz nada. Se você organizar e pegar só a primeira, você resolve, já tem 19. Você
vai na segunda, quando você for ver, já tem só metade, quando for ver, já não tem mais nada. O sobrenatural acontece nas coisas simples, nas coisas cotidianas. E quantas vezes organizar a sua casa, organizar o seu quarto, organizar suas finanças, organizar seus relacionamentos, organizar seu tempo, vai ser o que Deus precisa para que Ele manifeste o sobrenatural. Os discípulos fazem o povo todo sentar. Jesus dá graças, Ele toma o pão e agradece e distribui. Muitas vezes na nossa vida o sobrenatural vai se manifestar com o poder da gratidão. Irmãos, as pessoas não crentes, que não seguem os ensinos da palavra de Deus, têm colocado nas suas palestras que a gratidão cura a ansiedade, cura muitas vezes a depressão. Se a pessoa entende que tem motivos para agradecer, ou enxerga as coisas por um lado positivo e bom, isso causa um efeito, um impacto na sua vida. Que dirá colocando a gratidão com intenção, vendo que Deus está agindo, que o Senhor está ali, Jesus está dando um ensino ali. Quando se tem tão pouco, o que é isso para tantos? Quando o que você tem, você pensa que é tão pouco, se você agradece pelo que tem e coloca diante do Senhor com gratidão, o Senhor se manifesta. Deus espera que você entenda que o Senhor está agindo. Trazer para nós gratidão, é aquilo que Ele permite que tem que trazer para nós gratidão. Está tudo ruim, agradece porque não está pior, agradece porque vai melhorar, mas agradece. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em qualquer situação que você tiver, agradece. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era uma multidão grande, pensando que o judeu tinha muitos filhos. Vamos botar uma média de 4 filhos? 5.000 vezes 4, e mais a mulher vezes 5, eram 6 na família. Já pensou? Mais de 25.000 pessoas tinham ali. Talvez 30.000 pessoas estavam ali. Talvez menos um pouco, talvez mais, mas que era bem mais de 5.000, porque mulheres e crianças eles não contavam. E judeu tinha um hábito de ter bastante filhos. Então tinha muita gente ali. Se olhasse para a multidão dava desânimo. Se olhasse para o punhadinho dava desânimo. Mas se olhar para Jesus e agradecer, porque Ele é Deus, e Ele deu ordem para organizar, e Ele vai deixar a gente na mão. Jesus está ensinando que o sobrenatural se manifesta quando a obediência leva-nos a organizar as coisas. E quando a gratidão nos faz reconhecer aquilo que está nele, mesmo antes dele manifestar. E aí, Jesus toma os pães da graça e distribui entre eles, e os peixes também. E eles passam a distribuir. O sobrenatural se manifesta para que aquele que recebe a bênção seja um canal de bênção. Eles recebem, dizem, a bênção que não continua, ela se estraga na vida de quem a recebeu. O Mar Morto recebe bastante água, não dá. O Mar da Galileia recebe bastante água, mas a água que entrou sai e continua. É um grande lago e tem muito peixe. Se o teu coração for um lago igual o Mar da Galileia, toda a bênção que vier vai de alguma maneira alcançar alguém. Se for um Mar Morto, você. E nem você é plenamente abençoado, e nem quem está perto de você. Quando temos tão pouco e pensamos: o que é isto para tanta gente? Isso é o suficiente. E isso é produto, matéria-prima. E os discípulos
distribuem para o povo. Agora o povo começa a comer. É o primeiro McFish da história, pão com peixe. Estão comendo e repetindo, e pode repetir à vontade. E todos comeram até fartar-se. Todo mundo comeu até não querer mais, até jogar fora pedaços. Não quero mais, eles estavam já mordendo e jogando fora. E aí Jesus nos dá mais uma lição, que o sobrenatural se manifesta, que quando o sobrenatural se manifesta, supre totalmente a necessidade daquele que precisa. Há um texto da palavra de Deus que diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza e graça, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Deus manifesta a sua glória e supre o que você precisa. Deus não faz o que você quer. Quem faz o que você quer é o gênio da lâmpada do filme do Aladim. Isso é lenda. Deus não tem que você esfregar a Bíblia porque você pediu com fé e Ele aparece para fazer o que você quer. Não. O Senhor se revela e se manifesta para cumprir o seu propósito, fazer a sua vontade, e Ele inclui você. E quando Deus passa a ser canal de bênção, abençoador, e o Senhor supre totalmente, suprirá todas as vossas necessidades. E aqui Jesus supre, eles estão satisfeitos, tão satisfeitos que Jesus mandou recolher as sobras. E quando eles recolhem as sobras, irmãos, pasmem, eram 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos. Mais de 20.000 pessoas comeram até ficarem fartos. Disse Jesus aos discípulos, versículo 12: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Percebe? Cada discípulo com um cesto cheio, um cesto para cada discípulo, 12 cestos cheios daquilo que sobrou. Jesus falou: peguem, porque a bênção de Deus não é para gerar desperdício, a bênção de Deus é para gerar suprimento, e aquilo que sobrou serviria ainda para servir a outros, suprir a outros. Parênteses, algumas daquelas roupas não poderiam abençoar outras pessoas? Aquele dinheiro que você ganha, e é um bom salário, que Deus abençoe você e mantenha você com esse bom salário, mas as tuas necessidades são muito menos. Tantos trabalhos aí precisam de tempo, irmãos. Tem o lar do ancião ali na Cidade Batista, não sei se vai continuar ou não, estava em vias de parar o trabalho, mas quantos precisando de um tempinho, de gente que sente para ouvir suas histórias, para conversar um pouco. Falta gente para fazer isso. Orfanato, quanta criança lá, sem pai, sem mãe, precisando de um tio para ir lá, bater papo, brincar, conversar. Quantos irmãos teu para dar uma atenção ou para ajudar em alguma coisa. Tem uma experiência que me marcou muito, já contei uma vez aqui, há muito tempo atrás, num sábado de manhã. Mas aí, daqui a pouco ela chega, eu fui comprar pão, voltei e ela não chegou. E ali eu tomei meu café e fiquei ali em casa e ela não chegou. E foi passando amanhã, eu fui dar um pulinho na casa do papai mora próximo, no condomínio, e eu fui lá na casa do papai, tomar bênção, falei com o papai, com a mamãe, e ela não estava lá, eu voltei para casa, e ficou aquela interrogação. Falei, eu acho que ela não me deixou, a gente estava tão bem até ontem, eu acho que ela não me deixou não. E aí, meu irmão, na hora do almoço, chega a Lene com o olho brilhando, um sorriso bonito, de alegria, de satisfação. Ela tinha ido na Leila, uma amiga, uma irmã da igreja, e a Leila tinha operado, e não podia fazer as tarefas domésticas.
E ela foi lá para fazer uma faxina na casa da Leila, e ela limpou tudo e fez o almoço e voltou para casa feliz da vida, porque teve oportunidade de servir. Será que você não tem A quantas pessoas esse ano você serviu com o teu carro? Você que tem carro, seja carro melhor ou carro mais simples, não importa, é carro. Você serviu quantas pessoas esse ano? Quantas caronas você deu? Quanta gente você pôde levar para uma consulta, quem sabe? Para o hospital, para um mercado? O irmão não tem, o vizinho não tem carro, a vizinha ou o irmão em Cristo não tem carro, mas Deus tem um montão de carro, um montão de carros, e Deus deixa com a gente, são todos dele, nós só somos mordomos, e nós precisamos usar esse carro para abençoar. É o tempo que a gente gasta com aquilo que a gente tem para abençoar alguém. Já reparou? Deus não quer que nada se desperdice. E quantos de nós temos desperdiçado tempo, desperdiçado dinheiro, temos desperdiçado oportunidades? Jesus fala: não, quando o sobrenatural se manifesta, não há desperdício, porque Deus se manifesta pegando aquilo que seria sobra e usando de maneira útil. São 20 mil pessoas mais ou menos sendo supridas, mas no final não isso, e cada discípulo aprende que aquele cesto é o cesto para continuar servindo, porque não há desperdício quando Deus se manifesta. E quando os homens que estavam atrás de Jesus, só por causa dos milagres, viram aquele milagre, falaram: esse é o profeta que devia vir. Só que eles também não entenderam, porque Jesus não há lugar para o egoísmo. Irmãos, era interessante que aquelas pessoas estavam tão felizes que elas queriam fazer que Jesus fosse rei. Imagina, é só ter um saco. Imagina um rei que abençoa uma nota e ela se multiplica e fica todo mundo rico. Essa é a visão que eles tinham. Esse é o rei, ele vai abençoar materialmente, e eles estão pensando neles, na vida deles, porque havia no povo judeu uma mentalidade que quando o Messias viesse, ele seria o rei e governaria o mundo com o reino terreno. Eles esperavam um rei. Para esse tempo Jesus fala: o meu reino não é desse mundo, eu tenho outra coisa para fazer, não é isso que vocês estão esperando. Não é Israel que vai ser a primeira potência mundial e vai dominar o mundo todo, não é isso. Essa é uma visão egoísta, essa é uma visão errada. E essa visão continua depois de tantos anos? Continua, só que dentro da igreja, onde as pessoas que conhecem a Jesus veem Jesus como alguém que abençoa a sua vida e que faz da igreja um povo abençoado, e fala: nós e eles. O reino de Deus é para que se manifeste através de nós a eles. Somos nós e eles, abençoando e não separando. Deus quer manifestar a glória dele, Deus quer manifestar o poder dele. O que é isso para tão pouco? O que é isso quando o sobrenatural se manifesta? Isso é o suficiente para que pessoas se posicionem, e Deus vai fazer acontecer. Isso é o suficiente para que nós confiemos nele, coloquemos na mão dele e obedeçamos a sua ordem. Isso vai ser o que vai despertar em nós a fé e a obediência. O que é isso para tanta gente? Isso é o que vai fazer o sobrenatural se manifestar. Quando organizamos as coisas seguindo os princípios e orientações da palavra de Deus, Deus se manifesta e muita bênção vem. Deus age até nós estamos querendo que Deus faça, não o que a gente precisa, ou não o que Deus quer fazer para abençoar. Nós queremos que Deus cumpra a nossa vontade, os nossos caprichos. A vontade de Deus que se manifesta, que é perfeita. E se nós estivermos em Deus, a vontade dele vai se revelar a nós, boa, agradável e perfeita. E nós vamos fazer a vontade de Deus sentindo prazer.
Deus vai se manifestar usando esse pouquinho que Ele te deu como ferramenta para abençoar outros, e o que você tem é uma responsabilidade para que se transforme em bênção para quem não tem, bênção para quem precisa naquele momento. E se você está precisando, Deus vai usar o seu poder sobrenatural para suprir a tua necessidade completamente. E quando esse sobrenatural se manifestar e você estiver enxergando que Deus te supre, irmão, não precisa ficar rico, Deus te supre. Nada do que o mundo diz que precisa, não precisa. Deus vai suprir-nos do que é material, do que é emocional, do que é espiritual, do que é social, de todas as áreas. Ele supre. É em Deus que está a nossa riqueza. Mas quando o sobrenatural se manifesta, ele não se manifesta para que haja ostentação, para que haja desperdício. Ostentação é desperdício de imagem. É a pessoa desperdiçando tempo, desperdiçando a imagem. Deus não quer te dar para você ostentar, Deus quer te dar para que você sirva e se mantenha em postura de serviço, sem que haja desperdício. Mas quando o sobrenatural se manifesta e a gente não entende, desperta em nós o egoísmo, desperta em nós um fanatismo, e nós só queremos a grande manifestação de Deus, e nós só queremos que Deus se manifeste para nós. Não é assim. Ele não está voltado para si, para a sua satisfação, e não para a vontade de Deus. Está voltado para a sua vontade e não para a necessidade do próximo. Deus quer abençoar a terra, Deus quer abençoar esse mundo, Deus quer salvar vidas, transformar pessoas, transformar situações. Deus quer sobrenatural. Mas quem vai aparecer e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu assumo, entendi, eu assumo a postura, eu ponho o que eu tenho diante de Ti, eu creio, eu obedeço, e eu estou disposto a compartilhar e servir. E Senhor, não é para a minha glória, para a glória, não há ostentação e nem desperdício. E Senhor, tudo que eu fizer é para que a Tua palavra se cumpra. É a pessoa que Deus hoje vai poder contar. Ele faz uma prova com Filipe não passou. Vem André, melhor, mas ainda há quem? E Jesus ensina com aquilo para os discípulos. E o sobrenatural tem um objetivo: abençoar, manifestar o poder de Deus e a bênção de Deus. E muitas vezes esse sobrenatural vai aparecer, meu irmão, nas situações mais simples, nas atitudes mais simples, porque a Bíblia nos faz parecer com Jesus. E você quer alguém mais simples que Jesus? Jesus pessoas, Jesus comia com eles, Jesus conversava, Jesus era tão simples a ponto de as pessoas não aceitarem. Eu quero concluir essa mensagem fazendo essa reflexão contigo. Quantas vezes você tem rejeitado o que Deus tem para fazer porque é muito simples? Nessa conclusão eu tenho aqui o Naamã, um grande general, leproso, e a menina que ele levou como escrava para sua casa falou para a esposa do Naamã: se o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Israel, ele teria orado e o seu Naamã ficaria curado. Quando o Naamã soube daquilo, ele ficou louco, uma esperança se acendeu. Ele falou com o rei da Síria, e o rei mandou a carta para o rei de Israel, e o rei de Israel ficou maluco. Falou: eu sou Deus para dar saúde, para curar alguém? Comigo, motivo para me atacar? E ele ficou mal. Quando o profeta Eliseu soube, mandou um recado, falou: manda ele falar comigo, eu vou curá-lo. E ele chegou na casa do Eliseu, comitiva, com presente. Eliseu nem saiu para falar com ele. Olha o sobrenatural, olha Deus agindo através de pessoas. Eliseu deixou só uma palavra: manda que ele 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Era só isso. O sobrenatural, meu irmão, às vezes vem de uma maneira tão simples que a gente rejeita.
Deus quer fazer grandes coisas, mas a gente perde a oportunidade de pequenos atos de obediência. É aí, no detalhe, que Deus se revela e Deus se manifesta. E Naamã ficou furioso. Ele falou: como é que é? Ele manda eu mergulhar nesse riozinho. Eu pensei que ele ia sair, colocar a mão sobre o enfermo, Deus, fazer uma oração forte. Eu já tinha na minha cabeça que ele ia fazer tanta coisa, mas ele me manda um recado. Ele não se dá nem ao luxo de vir falar comigo para mergulhar nesse rio feio. Farpar, não são rios muito mais bonitos lá em Damasco? Eu não quero isso. E ele vai embora, ele rejeita a bênção. No caminho, o soldado fala: chefe. E ele desce do seu cavalo e desce também do seu pedestal para começar a obedecer. Para obedecer a Deus, ver o sobrenatural na tua vida, você tem que descer do teu pedestal espiritual. Você pensa que sabe muita coisa, do teu pedestal mental. Muitas vezes o sentimento não deixa a gente se dobrar, o orgulho. Ele desce e ele vai para nada, 2, 3, era para ele desistir 4 vezes, a lepra está lá, ele está sujo, 5 vezes, 6 vezes, mas na 7ª vez ele levanta e a carne está curada, e a carne dele está como a pele de uma criança. Entende isso, irmão? Ele fala: é só isso, é só isso. O que é isso? Isso Deus precisa para que você se posicione, obedeça e veja a glória de Deus. Quantos outros casos da Bíblia a gente vê de pessoas dizendo: ah, só isso não, eu quero mais. Deus quer que você faça só isso. Creia, pega o que Deus te deu, se posiciona diante dele, põe diante dele, seja a tua fé, seja teus bens, seja teu tempo, seja você, e fala: Senhor, eu estou aqui, eu creio, Senhor. Creio que o Senhor pode agir, e creio muito mais que o Senhor pode agir através de mim, para que as pessoas entendam que o Senhor é Deus e um Deus abençoador. A bênção não é para ser só para você, a bênção não é algo para ser desfrutada de maneira egoísta, a bênção é para ser compartilhada. E assim, aquelas pessoas entenderam. Naquele dia, suprir as suas necessidades. Quem sabe hoje você precisa de esperança? Quem sabe hoje você precisa de uma cura por dentro, na alma, no psicológico, ou até uma cura física. Se você tem tudo, meu irmão, o que precisa é você entender que isso tudo que você tem é para servir de ferramenta de Deus para abençoar outros. Que Deus quer fazer na tua vida, ou que Deus quer fazer através da tua vida. Mas uma coisa é certa: se Jesus está presente, Ele está presente para abençoar, para mudar, com que pessoas entendam que Deus está vivo e que Deus é acessível, que o Senhor pode ser o seu Pai, o papai que cuida, e o papai que dirige, e o papai que usa. Você quer viver assim com o Senhor Jesus? Se quer, eu quero orar por você. E o Senhor Jesus vai ser aquele que transforma. E quando você falar: mas o que é isso? Só isso? Nunca pense que é só isso. O só isso é suficiente. É o suficiente. E esse só isso vai mudar a tua vida, se você entender que precisa se posicionar diante de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado e muito obrigado pela palavra. O que é isso? O que é só isso? Tira dos nossos olhos essa visão limitada que nós temos, essa visão minimalista que nós temos, e nos dá a visão espiritual, que vê nas mínimas coisas as grandes oportunidades que o Senhor usa para abençoar a nossa vida e para abençoar através de nós a vida de outras pessoas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, aquele que está orando comigo agora e dizendo: Senhor, eu não quero ficar me sentindo
como numa sinuca. Não, com o Senhor não tem sinuca. O Senhor vai usar cada situação, cada dificuldade. O Senhor vai usar cada recurso, ainda que mínimo, para mudar toda a história da minha vida e de quem está perto de mim. Pai, me ajuda a enxergar que a bênção do Senhor na minha vida, de acordo com a eu chegue na minha vida, consiga alcançar mais uma vida, para que as nações saibam que Deus está vivo, que há Deus em Israel. Minha vida, Pai, mas alguém que nesse momento entenda que precisa entregar sua vida para Jesus, que precisa entregar seu coração. Jesus, eu quero o teu perdão, a tua salvação, e eu quero ser abençoado para abençoar. Transforma essa vida também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais o último louvor. Irmãos, a bênção traz alegria, amém? A bênção traz alegria ao nosso coração, e a gente vai cantar com toda alegria, e nós vamos entregar nossa vida ao Senhor como uma oferta. A nossa vida é a oferta. Nesse apelo, muitos se entregaram o coração, muitos colocaram a vida diante do Senhor e disseram: Senhor, eu quero aprender com os discípulos, eu quero aprender como os discípulos, e eu quero viver a bênção e ser canal de bênção como os discípulos, porque eu sou teu discípulo. Então, meu irmão, enquanto você como uma oferta ao Senhor, entrega também ao Senhor a tua oferta, teu dízimo, aquilo que você tem para o Senhor, lembrando que a tua oferta tem servido de bênção para muita gente. Famílias têm sido sustentadas, coisas têm sido feitas na igreja por conta da tua fidelidade. Que Deus te abençoe. Mas olha, se você quer ofertar, tem um detalhe: tem que ser com alegria, porque Deus ama. Fique de pé na sua casa, cante com alegria. Diante do trono, Senhor, quero entregar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero entregar meu sacrifício de louvor. As mãos levantar, em tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero entregar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero entregar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, em tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Com alegria, se não for pra te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir,
porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém. Vamos orar. Um abraço para todos os irmãos que estão participando com a gente do culto, cada irmão da igreja, um abraço no coração. Um abraço gostoso aos irmãos que estão longe. Kleber chegou em Portugal essa semana com filho e agora a família está junta novamente, Dalila. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Saudades. É um pedacinho da nossa igreja que está a Leimare. Que Deus abençoe muito a vida deles. Um abraço também para o Jorge e para aquela turma boa que está participando conosco. É uma parte da nossa igreja lá no Maranhão. Deus abençoe, Jorge, a tua vida. Um abraço para os irmãos que estão seguindo a gente. Sempre tem um irmão lá do Vale do Ribeira, lá no sul de São Paulo, conosco. Um abraço muito apertado também. E os outros irmãos que estão espalhados por aí, participando conosco do culto. Que Deus nos abençoe. É um prazer tê-los em nosso culto junto conosco. E os irmãos da nossa igreja, um abração, que Deus abençoe e dê uma semana vivendo o sobrenatural de Deus, amém? Vamos orar. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que toda a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, gerando em nós uma vida que abençoa, de agora e para todo sempre, amém. Boa semana, irmão. Deus te abençoe. Já posso sentir